Bom, boa noite a todos. Me chamo Marcos Monteiro. Eu estou aqui representando o Sérgio Silva na abertura do ciclo de palestra de hoje, com o professor João Flávio Godoy, mais que esse combate nunca. O Sérgio até brinca com ele que ninguém conhece ele com o João Flávio, todo mundo só conhece com o Baduca, até ele próprio. Mas ele é o treinador que está em Mundial de Doha, que a convocação final saiu hoje. Tentar deixar os parabéns ao trabalho dele, que ele teve para conseguir essa vaga. E vamos começar já com a participação já. Pronto? Pessoal, boa noite. Como o Marquinho fez essa prévia apresentação, queria agradecer a todos. Estou vendo que tem bastante nome conhecido aí, Leandrão, vi até o Fábio, até o Fabão tá aí, Cremonês. Fico feliz em estar compartilhando um pouquinho do que eu sei. Fiz questão de deixar esse título, até falei pro Leandro uma vez, e falei pro Robertão, que quando eu falo do quintal para o mundo, quando você tem um técnico que boa quer... Noite, boa noite. Boa noite, Nina. Quando você tem um técnico... Só interrompendo aí, Baduca, perdão pelo atraso aí, boa noite a todos. Acho que já foi feita alguma introdução aí, eu queria agradecer mais uma vez aí a CPGA pela oportunidade da gente estar fazendo esse curso de atualização aí, essa capacitação. Parabenizar a Baduca, que é meu parceiro aqui, e está aí hoje por merecimento, representando todo o trabalho que nós temos feito em conjunto, né? Porque pelo pensamento que eu e o professor Sérgio tivemos, nós iríamos disponibilizar a palestra para os 3 primeiros clubes colocados do ranking nacional, e hoje Baduca está representando aí, apresentando sua metodologia, está representando o trabalho que a Nina faz em parceria com ele e com todo o trabalho que ele desenvolve em São Paulo, em Caraguatatuba. É uma parceria que a gente conseguiu evoluir muito. A gente começou há 2 anos isso, né, devido a uma proximidade que nós temos, devido a Figueirinha ser um menino que está comigo há muitos anos. Mesmo antes dele estar com o Baduca, ele já tinha contato aqui comigo, através do treinador anterior dele. E, inclusive, já passou um tempo aqui na minha casa, na época da pandemia, para a gente treinar o ciclo olímpico anterior, né? E a vida dá muitas voltas, e hoje a gente está junto, com muita dificuldade, né? E aí eu agradeço demais essa compreensão e o entendimento aí de Baduca com o seu staff, de Figueirinha, porque eu tenho tido muita dificuldade para manter esse trabalho, financeiras mesmo, porque a gente aqui no Maranhão está passando por um severo momento financeiro, e o governo, que é meu grande parceiro, hoje em dia não tem honrado muito com suas obrigações. Mas nem por isso Baduca deixou de ter motivação para trabalhar, nem por isso ele deixou de levar a sério o trabalho, e hoje, de maneira muito digna, muito séria, mais uma vez vai levar seu trabalho aí para representar o Brasil no Mundial, e com Figueirinha, que é um atleta diferenciado, e eu vou ter o prazer de acompanhá-los, de estar junto, e a gente, se Deus quiser, como o professor Sérgio fala, nós vamos buscar algumas vagas olímpicas, e eu tenho certeza que os homens vão fazer bonito também, não só as mulheres. Tá? Boa noite a todos, perdão pelo atraso. Baduca, desculpe interrompê-lo aí. Imagina, Nina, imagina. Eu que agradeço aí pelas palavras, você sabe mais que muita gente aí, que a luta continua, e justamente o título do Quintal para o Mundo é justamente isso. E quando você tem um atleta que cumpre a ideia e você tem a vontade também junto, as coisas só precisa de uma raia, a gente só precisa
literalmente da vontade. Por que que eu falo isso? Hoje eu trabalho numa prefeitura, não tenho uma piscina de 6 raias, praticamente uso uma piscina com 3 raias e olha onde a gente chegou. Não é só de agora, mas quando eu acho que o atleta e o técnico têm vontade e têm clareza onde quer chegar, as coisas acontecem. Então, eu vou deixar aqui bem claro para vocês, qualquer dúvida que tiver perante ao planejamento, perante todo o planejamento, eu vou estar sanando ela no final da palestra. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa metodologia que eu já venho nessa jornada. Há um pouquinho aqui, trabalho hoje atualmente na Prefeitura de Caraguatatuba, já passei por alguns clubes, como Espéria, como o próprio mesmo Unina, já estou fazendo uma parceria com ele há algum tempo. Tenho algumas conquistas por equipe, por federação, 2015, 2016, pelo Espéria, 2018 e 2019. São uma das principais conquistas minha por equipe também no circuito brasileiro. E atualmente, assim, acho que a conquista que mais chamou atenção foi a vaga para o Mundial Indoor. Isso assim, é um grande sonho, eu digo que é o primeiro degrau da escada para onde a gente quer chegar. E um pouquinho da minha filosofia de trabalho, como que ela surgiu. Hoje, essa filosofia, quem me apresentou ela, a periodização ATR, foi o Fernando Pocente, acho que todos aqui conhecem ele. Hoje ele é meu atual mentor, ele me ajuda ali nos bastidores com muita coisa. E essa periodização ATR, vou deixar ela bem clara para vocês, porque que ela é eficaz? Porque ela acaba permitindo que o atleta performance mais vezes durante o circuito. Como hoje nosso circuito brasileiro tem 8 etapas, então eu consigo deixar o atleta ele mais competitivo durante o ano. Aqui é um pouquinho da periodização, como que eu acabei de dizer, né? A ATR, ela é dividida em 3 períodos, que é o período de acúmulo, o período de transformação e o período de resultado. E é uma periodização, assim, praticamente, que ela me permite estar ajustando. A cada período que eu estiver passando, no período de acúmulo, no período da transformação e no período de resultado, eu vou estar descrevendo ela praticamente como que é e por que é ATR. Até coloco aqui o conceito da periodização. Hoje, o conceito da ATR, o que seria isso? É colocar o atleta numa posição totalmente de recebimento de carga. Ele recebe uma carga muito alta, tanto no período de musculação, na parte física, como na parte específica da água. Ele vem recebendo uma carga muito alta, de treino e volume também, intensidade, e trabalhando com alguns objetivos. Eu acabei destrinchando aqui na palestra para vocês, tentando deixar o mais claro possível. Exemplo, o período de acúmulo, hoje ele praticamente, ele tá, quer ver, ó, deixa eu só, voltando aqui, ó, o de acúmulo é colocar o atleta numa posição que ele sofra o máximo de acumulação possível, que é uma intensidade alta, um volume alto e um trabalho mais global. O que seria esse trabalho mais global? Eu deixei alguns treinos que eu vou mostrar para vocês, que eu uso medley, uso séries mais nadada, eu não uso tantas séries fracionadas. Eu deixei aqui um exemplo bem bacana também, no questão de trabalho de força, dentro da parte física, que são exercícios um pouco mais globais, que seria tanto uma parte de fazer um agachamento, fazer, por exemplo, um supino reto, é um exercício um pouco mais global. Já o período da transformação, isso eu acho bem legal, porque eu acabo descendo uma porcentagem de, por exemplo, se eu cheguei a um volume X no acumulativo, no período de transformação, eu desço a 20%, 25% do período máximo que eu cheguei com o atleta. E esse 25% é do volume de acúmulo, sem acabar esquecendo de trabalhar as capacidades, A1, A2 e A3, com um volume um pouco mais alto. Então, eu vou estar passando passo a passo para vocês. Isso aqui é bem com um breve resumo. Depois eu tentei deixar o mais claro, de uma maneira que todos consigam sanar todas as dúvidas. O período de acúmulo, que é o resultado, né, na ATR, isso é onde a gente trabalha todos os princípios de individualidade do atleta, o trabalho na parte física,
o dia de dar o estímulo, principalmente se é masculino, se é feminino, o teste de coleta de informação do local da prova, a conversas estratégicas e fisiológicas do atleta. Acho que isso é muito válido, sentar com um atleta, discutir com ele junto com o mapa da prova, o que vai ser feito durante a prova, principalmente a parte fisiológica, as melhorias do polimento, deixar claro isso para o atleta, quais são as melhorias que ele vai ter durante o polimento, porque sempre tem aquele mito, né? Começa a chegar no polimento, o atleta ele começa a ficar assustado, técnico, eu não estou andando, eu estou pesado, mas vir conversando isso com o atleta e mostrar para ele quais são as possibilidades que vai acontecer durante o período de polimento. Aqui, eu acho que é onde que está todo mundo querendo chegar, né? Que eu tentei deixar o mais claro possível. Essa é a periodização ATR. A cor são todas proporcionais mesmo, as intensidades. O verdinho mais claro é o período de pré-temporada. O período verde é o período de acúmulo. E a transformação é o período de intensidade mesmo, é o período vermelho. Eu quero destacar para vocês, aqui no cantinho, isso aí é um macro que foi feito no ano passado, do primeiro semestre, em 2023. Eu vou puxar um pouco no zoom para destacar para vocês aqui o volume de categorias, que hoje eu trabalho comigo, são 3 categorias. O Júnior, o Júnior 2 e o Sênior, e tem o volume destacado de uma atleta específica para ela aqui. E tem um momento aqui do lado, se você vai perceber que ele está em negrito, ele está grifado. Exatamente esse momento, lá na próxima periodização, no próximo bloco do segundo semestre, vocês percebem que eu acabo fazendo uma progressão de volume com cada categoria. Por exemplo, hoje o Sênior ele faz um volume maior, o Júnior faz um volume um pouco menor e uma atleta específica faz um volume um pouco menor. Por que isso? Porque eu já testei alguns volumes com ela, não deu um resultado, e aí a gente veio meio que adaptando esses volumes até para poder extrair o melhor dessa atleta. O segundo semestre, que foi o ciclo da seletiva para a Bahia, tá bem claro aqui, a parte de transferência, o período de acúmulo. Esses azuis são todos os períodos, são as provas de viagem que a gente acabou tendo. Você percebe que, novamente, que no segundo semestre, as outras categorias, ela acaba sendo igualada o volume. Tanto o Júnior 1, no caso especificamente a Isabela Perrone, que é Júnior 2, ela vai igualando o volume, e a Rafaela também. Eu acabo igualando esse volume no decorrer do ano e preparando o atleta até ele chegar no volume principal do atleta principal, o Henrique. Aqui é um pouquinho do macro ciclo, do meso, da semana de período de acúmulo, que é o período de endurance básico. O que seria esse endurance básico? Vocês percebem dentro desse micro que ele não tem a seção vermelha. O que seria essa seção vermelha? São os estímulos de potência anaeróbia. Para que serve esse volume, esse período de acúmulo? Esse período de acúmulo, na verdade, é para ensinar o atleta a reconstruir valência, principalmente a capacidade de A2. Vocês vão vendo que tem bastante amarelinho. E ensinar o atleta a fazer tiros mais longos, de A1, por exemplo, desde 700 metros até 3.000 metros. Então, a gente vai ensinando o atleta aos poucos a estar completando uma posição de nado, manter um ritmo de uma frequência um pouco mais baixa. Então, a gente vai agregando e construindo passo a passo, reconstruindo as valências. Aqui é um exemplo, eu acho que assim vale muito a pena, eu deixei bem claro que é um período de acúmulo do endurance básico. O que seria isso? É exatamente o exemplo que eu deixei dos tiros mais longos. Um exemplo aí, 10 de 700 em A2, a cada 8,45. Não sei se vocês reparam, tem bastante material. Eu coloco muito material nesse período de endurance básico,
justamente para o atleta começar a colocar um pouco mais de força, e eu venho pedindo para ele, na verdade, aqui no cantinho são as médias que eu quero que ele nade. Primeiro tiro para um 9, o segundo para um 8, depois um 7, um 6, para ele já estar começando a ensinar a pegar esse ritmo de prova, o ritmo ali nadado da capacidade dia 2. O período de acúmulo de endurance de qualidade já começa, vocês começam a perceber que isso ainda está dentro do acúmulo. O atleta, eu já começo a colocar alguns treinos vermelhos. Se você dá uma olhadinha, já os treinos vermelhos de potência anaeróbica já começa a aparecer, e você percebe que logo após a série, as metragens, elas são um pouco mais fracionadas. Você olhar os treinos agora, eu até coloquei um exemplo no acúmulo dia 3, os tiros já são um pouco mais fracionados, eu não uso tanto tiros longos dentro do acúmulo ainda, mas sim tiros um pouco mais curtos, porém com os intervalos mais abertos, que é para o atleta justamente começar a vivenciar a potência anaeróbica, potência aeróbica. Aqui já entra o período de transformação. Esse período de transformação, eu acabo deixando o macro um pouco mais, assim como pode ser, ajustado para a intensidade o tempo todo. São 4 treinos com intensidade mais alta, principalmente os PSE embaixo, se vocês derem, tá dando uma olhadinha, tem o PSE embaixo deles, que está ali na segunda de manhã, eu faço um trabalho de transferência, na segunda tarde já dou um treino de melhor média, 1 a 3, na terça-feira de manhã faço um trabalho de A2 de braço, na terça à tarde já faço um trabalho progressivo, esse progressivo eu acabo dividindo em A1, A2, A3, ou A1, A2 e um AN, eu faço sempre uma quebra de um oxidativo para um treino glicolítico, e na quarta-feira eu faço um trabalho anaeróbico, um trabalho de tolerância mesmo, um exemplo de série 5 de 200 a cada 7, um trabalho bem mesmo de tolerância lática. E depois, na quinta-feira, faço um trabalho regenerativo com o atleta, o PSE dele lá embaixo é de 2, de esforço, e à tarde, geralmente, eu faço um treino novamente de melhor média. O atleta ali está gerando essa intensidade, e eu repito novamente o final da semana. De vez de fazer na sexta-feira de manhã um A2 de braço, eu faço um A2 de perna, jogo um treino progressivo na sexta-feira à tarde, porém eu já trabalho com um progressivo um pouco mais fracionado. Lá na terça, no período da tarde, eu uso treinos progressivos com metragem de 500, 200 e 100. Já na sexta-feira, por ser final da semana, o atleta está um pouco mais desgastado, eu gosto de colocar um fracionado em blocos de 50 e 100, para prevalecer a qualidade do nado e a intensidade o tempo todo. E no sábado, eu gosto de finalizar novamente com outro treino com intensidade alta. Um exemplo do treino, coloquei um treino de AN, de um período de transformação, inclusive esse treino foi atual, é um treino de AN, vou passar para vocês. O aquecimento meu, ele é dividido em 3 partes, na parte de nado opcional, a parte de coordenação e estímulo. Depois eu entro com muito estímulo de velocidade, vocês podem olhar, tem muito estímulo de velocidade de maneira progressiva. E aí eu entro para a série principal, que é a série de AN, e no final eu tenho esse costume de realizar um trabalho de membro superior, nadado de forma bem negativa e trabalhando com melhor média. Período do taper, eu fiz questão de colocar aqui praticamente o que eu faço. Eu deixo bem claro assim para todo mundo, eu trabalho a mesma coisa que eu venho trabalhando no período da transformação. A única maneira que eu acabo fazendo assim, que eu acho que é muito legal com todos os meus atletas, eles gostam e sentem seguro, é justamente a quebra do volume do estímulo. Eu trabalho justamente a mesma formação de período de taper, a da transformação. Estou voltando aqui, quase na mesma quebra, porém,
eu gosto muito do taper de usar o quê? Usar os mesmos estímulos, porém com uma porcentagem bem menor. Uma porcentagem ali um pouco menor de estímulo, até para o atleta estar vencendo esse estímulo, porém com volume menor. Aqui são algumas planilhas, uma planilha de série de controle. Essa planilha, quem eu acabei, na verdade, conhecendo através do Cafu. Uma vez fiz um curso com ele, conversando com ele, ele me mostrou essa planilha. Acho que muitos já sabem qual é, a do Urban Check. Por que o João usa ela? Para que eu uso ela hoje em Caraguá? Como hoje a gente não tem um costume muito grande de competir provas de piscina, mas praticamente toda semana, naqueles treinos de quinta que eu coloquei, ou nos treinos de sábado, eu pego essa série STAT. Geralmente eu vejo o tempo atual que o atleta tem, de 400 ou de 1.500, e a gente cria a série teste em cima desse protocolo. Por exemplo, geralmente eu gosto de usar muito 10 de 400 ou 10 de 300. Eu uso essa tabela justamente para poder ter uma direção para o atleta. Falar, ó, por mais que a gente não está competindo, a gente começa a fazer essas séries teste. E hoje também tem um protocolo que um grande amigo disponibilizou para mim, o Gino. Ele construiu, eu pedi para ele essa tabela, ele me construiu essa tabela. E como que ela funciona? É uma tabela bem simples. O atleta, ele me dá um tiro, esse é um menino juvenil meu, ele dá um tiro de 400, eu coloco o tempo nessa tabela e ela me dá toda a porcentagem de ritmo, de velocidade, principalmente o limiar do atleta, o limiar anaeróbio do atleta. Então, assim, e óbvio, essa tabela, não sei se alguns já chegaram a ver que eu tinha postado bastante, essa tabela ela é totalmente a gente acabou fazendo uma coligação dela, uma correlação dela com o K5, que é aquele teste de VO2. Hoje eu tenho uma parceria com o pessoal de Ribeirão Preto. A gente fez toda uma coleta de dados em cima dessa tabela, junto com o K5, para ver até onde essa tabela nos levaria a ponto de ser verdadeira. Então, assim, a porcentagem dela foi muito alta. Então, é uma tabela que cada atleta hoje que treina comigo, ele tem na sua lousa ou mesmo plastificado e fica com ele na borda da piscina. E isso nos dá uma direção, assim, absurda. Esse é o plano de ação. Eu acho que se o Fábio Cremonese tá aí, ele sabe mais ou menos disso. Esse plano de ação, o Fernando Pocente, ele me disponibilizou em 2017, quando ele voltou da África do Sul. Ele era head coach lá de um grupo muito grande de técnicos, e ele implantou um sistema e ele me disponibilizou, ele me deu de presente esses números em 2017. Eu acabei incluindo e trazendo para a minha realidade hoje. Hoje isso é implantado, é um plano de ação que eu trabalho em Caraguatatuba, numa prefeitura. Então, esse plano de ação vai desenvolvendo. Cada técnico tem esse plano de ação, ele tem que executar esses números, porque assim a gente não queima a etapa. A gente não queima a etapa do atleta. Inclusive, está sendo um sucesso nas categorias de base. A gente está usufruindo muito disso, e isso já vem vindo desde também do Fábio Cremonese. Ele sempre mostrou lá atrás para mim, João, faça um planejamento a longo prazo e ter um começo, meio e fim de cada atleta. Então, acho que isso hoje é algo que eu venho destacando assim muito dentro do meu período de treinamento, que eu estou à frente em Caraguá. Tenho o maior prazer em demonstrar isso para vocês. Vou disponibilizar aqui no final para cada um, tá? E aqui no final, estou disponibilizando para vocês o meu contato, para todos. Aqui o meu contato, onde me achar, ok? Onde vocês podem me achar, tanto no e-mail, telefone. Vou estar disponível para vocês em qualquer momento. Quem quiser entrar em contato comigo, falar. Hoje, acho que todos já viram pela rede social, estou trabalhando com alguns produtos de e-book, construí diversos e-books. Estou disponibilizando e-book hoje de metodologia, que fala justamente, especificamente, em cima dessa metodologia que eu expliquei hoje, agora aqui. Lá também tem um e-book de 365 séries que eu apliquei em 2023.
uma série praticamente para cada ano, e a capacidade. Eu criei um e-book assim, muito legal, bem simples, que eu ensino o que é o A1, o que é o A2, o que é o A3, como usar, para que usar e quando usar. Às vezes a gente técnico acha, é uma coisa tão básica, mas a gente está sempre reciclando, é muito importante. Eu acho que isso, assim, eu deixei bem claro para todos. E aqui eu deixei um presente para todo mundo. Vou estar disponibilizando um e-book. É só vocês ligarem o QR Code de vocês, tá? É gratuito para todos poderem baixar. Ali eu estou disponibilizando tanto a parte de treinamento, tanto a parte de metodologia, como eu estou fazendo. Tem diversas séries dentro desse e-book. E eu estou à disposição de qualquer dúvida. Na verdade, quero deixar com vocês agora as dúvidas. Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Eu vou estar sanando todas as perguntas. Marquinhos, fui muito rápido? Eu acho que não, foi bem claro. Aí agora é a vez das perguntas. Quem vai ser o primeiro? Fala, Nina. Deixa eu fazer logo a primeira pergunta. A partir de 2016, foi 2016 que começou esse cenário de treinamento, a partir desse momento que tu tiveste um contato mais próximo com o Fernando, tu começaste a pegar essa linha de trabalho, e qual foi o impacto desse trabalho para um resultado de piscina? O que foi que esse trabalho feito para as maratonas aquáticas, que a gente sabe, né, só fazendo um parêntese aqui, a gente sabe que há uma necessidade imperativa do atleta evoluir no panorama da piscina, da natação convencional. O que houve de crescimento? Tu conseguiste mensurar essa evolução além das águas abertas? Tu conseguiste trazer para a piscina esse resultado que foi apresentado nas águas abertas? Sim, Nina, eu acho que o principal, que mais assim ficou claro para a gente, foi o aumento da intensidade e os trabalhos anaeróbicos. A partir do momento que ele me apresentou essa linha de raciocínio, eu percebi o quanto eu aumentei a intensidade dos meus treinos, não ficou tanto naquela capacidade A1, A2, e principalmente os treinos anaeróbicos, e o resultado mais claro que veio para mim foi o aumento do lactato do atleta. Isso, para mim, assim, foi algo que eu cheguei a ter atleta que não, de endurance, que não passava de 8, não passava de 9, e hoje, atualmente, está chegando a 16 no primeiro tiro de 100. Para quem tem um conhecimento, sabe que é um pouco difícil, mas no primeiro tiro, o atleta consegue gerar essa contração justamente por esse trabalho mais frequente e intensidade. E, consequentemente, o resultado que eu tive mais claro na piscina foi nas provas de 400, de 1.500, principalmente, e na base. Por eu não estar com o pessoal mais velho, estar competindo tanto piscina, mas como a gente vem aplicando diversos tiros e séries teste, o que mais impactou, assim, que me chamou a atenção, foi subir o lactato do atleta. Isso, assim, ficou bem claro e impactante para a gente. Espero ter respondido a pergunta para você, certo? Eu posso continuar, Marquinho? Tenho essa possibilidade de continuar fazendo pergunta? Até o presente momento, sim, que ninguém mais levantou a mãozinha. Certo. Baduca, em relação a esse cenário que tu está vivendo agora, de ter esse teu trabalho sendo posto à prova em relação a um campeonato tão importante quanto esse Mundial, tu fizeste alguma coisa especial para essa preparação? A gente que está acompanhando pelas redes sociais, a gente viu que não teve férias, tu e Figueirinha estão direto no trabalho do dia a dia, enquanto alguns de nós ainda estamos aqui dando um recesso para o nosso grupo, a gente ainda nem começou a temporada. O que foi feito nesse planejamento pós-resultado de INEMA até essa chegada em Doha? O que houve de acréscimo ou que houve de diferente
nesse cenário desse planejamento? Eu tenho um costume, todo final de planejamento, sentar com os meus atletas e reavaliar o programa. Ver o que deu certo, o que não deu, o que faltou, qual foi o gap que ficou para trás ali que a gente não conseguiu prestar atenção. E quando a gente terminou o INEMA, quando a gente fez uma revisão do programa, a gente viu que tinha algumas coisas que ficaram ali mal resolvidas em questão de treinamento. Então, a gente não mudou praticamente o que a gente fez até agora. A gente só ajustou para poder adquirir algumas coisas a mais. E seria alguns trabalhos mais de potência aeróbia e como que eu posso dizer assim, um trabalho mais contínuo. Por eu trabalhar em prefeitura, então eu não consigo, às vezes, ter um ambiente contínuo para trabalho, para aplicar, disponível. Então, assim, hoje, o que mais a gente colocou mesmo na mesa é ter uma continuidade de treino. Por isso que a gente não deu férias, acabou trabalhando, passando direto, de acordo com o planejamento, mas geralmente eu refaço meu programa, vejo o que ficou para trás, o que faltou, e o resultado da Bahia foi muito positivo, mas ainda tinha muita coisa a melhorar. Então, nesse programa agora, a gente não acrescentou mais nada, e sim, só estamos tentando concluir o que foi planejado. E essa expectativa em relação a esse cenário de enfrentamento com esses nadadores que vão gerar uma energia aí muito elevada, os caras que nadam aí para sub 15 minutos, tem alguma estratégia traçada, já conversada ou sendo trabalhada para que esse embate seja mais igual? Tem alguma coisa que tu está fazendo de especial para que torne esse impacto não tão chocante assim e a gente consiga um resultado muito expressivo para a natação brasileira, para as águas abertas brasileiras? Sim, Nina, tem um trabalho, eu acho que assim, a leitura de prova está sendo o crucial. A leitura de prova, tanto eu como ele, a gente vem estudando praticamente a estratégia. Eu tenho como, quem me conhece um pouco mais próximo, sabe que eu gosto de mapear os meus atletas e mapear os meus adversários. E hoje a gente está mapeando todos os adversários internacionais, como cada um nada, de que maneira cada um nada. E hoje a gente sabe que ali vai ser um pelotão de mais de 40 atletas juntos. E nisso a gente está fazendo um trabalho, tanto eu com ele, a gente criou mais ou menos algumas estratégias e a gente vem discutindo diariamente o que vai ser feito. Mas hoje o ponto principal é a leitura de prova. Eu deixo aberto a quem quiser fazer pergunta. Eu estou fazendo aqui porque é uma curiosidade minha, mas fiquem à vontade, não é um bate-papo só entre eu e Baduca, fiquem à vontade para se manifestar. E, Baduca, dentro desse cenário, desses caras que aceleram tanto, que tem um padrão de aceleração tão elevado em relação à Figueirinha, o que está sendo feito em relação a esse trabalho de intensidade para gerar esse suporte fisiológico? Tolerância. Treinos, você viu ali, eu acabei de deixar claro, treinos anaeróbicos. Isso hoje, deixo bem claro para todo mundo, é o caminho. Ensinar o atleta a tolerar, mas não no terceiro tiro de 200, desde o primeiro. Ensinar e conscientizar o atleta que ele tem que fazer força desde o primeiro tiro, que é muito fácil um atleta de endurance hoje bater 11, 12 de lactato no terceiro tiro. Quero ver ele bater no primeiro e suportar o segundo e o terceiro, e aí, consequentemente, ele vai criar uma tolerância muito alta. Maravilha, ou seja, está trazendo um cenário maior de uma natação de intensidade para as águas abertas. Confere? Exatamente isso. Se você, eu vou até voltar aqui, ó. Exatamente, se você olhar hoje o meu treino dia 3, tem um treino dia 3 aqui, ó, acabei de falar, perdão, treino de AN. Hoje são 3 blocos praticamente de 500 metros de intensidade alta. E você pedir para o atleta no primeiro tiro já que o lactato dele ali no tiro de 200 seja acima de 13, pedir para ele, na hora do tiro de 150, ele passar mais baixo o tempo que ele fez de 200 e manter um lactato mais alto. Então, esses blocos
E hoje, eu falo para você com clareza, você pegar um atleta de endurance e colocar ele numa posição de intensidade e fazer ele permanecer isso e monitorar isso, é muito difícil. Isso é algo que vem construindo passo a passo. Hoje a gente não está nadando provas de piscina, mas estamos fazendo os tiros de 1.500 na piscina, avaliações, testes de avaliações, e vem mostrando que isso é uma melhora assim consecutiva. O teu trabalho, Baduca, ele, com esse resultado que vem sendo alcançado, ele tem desmistificado muito esse cenário de piscina de 50 metros e uma necessidade grande de assim, melhores condições, vamos dizer assim, altitude, né? Uma piscina muito tecnológica. A gente sabe que o que te oferecem em Caraguatatuba, tu vai e transforma essa realidade, consegue, com o teu trabalho, com essa tua metodologia, fazer aquilo que muitos treinadores no Brasil fazem, tirar leite de pedra, né? E você, com essa juventude, com essa motivação, tem revolucionado, né, esse cenário do interior de São Paulo, do litoral paulista, com esse teu trabalho. E o quanto que foi importante esse apoio estrutural da prefeitura em te ceder essa piscina e tu tomar conta disso aí tudo, para tu ter essa liberdade. A gente sabe que é uma liberdade meio que controlada, né, balanceada, mas o quanto que isso te dá essa possibilidade de realização desse trabalho? Hoje, para quem não sabe, eu sou funcionário da prefeitura há 17 anos e tenho total liberdade e um apoio muito grande da prefeitura aqui em Caraguá. Desde o início do programa, quando o Henrique veio treinar comigo, eu deixei bem claro isso. Eles me dão um suporte assim muito grande, me dá uma liberdade de trabalho muito grande. Mas, lembrando, eu tenho só 3 raias para trabalhar, porque ao mesmo tempo a gente está focando na base, eu acabo dividindo piscina com o atleta, e isso hoje eu deixei bem claro para o Henrique e para os meus outros atletas, que basta ter uma raia e que a gente vai fazer acontecer. Eu sei que tem atletas que vão para altitude, óbvio, isso ajuda muito, mas junto com o pessoal lá de Ribeirão Preto, a gente construiu um protocolo de séries que faz a gente acabar tendo um ganho muito grande de VO2, isso mensurado. A gente criou esse protocolo, inclusive esse protocolo tá dentro do meu e-book de 365 treinos, 365 séries. Eu acabei disponibilizando para ele lá dentro desse e-book, e junto com a metodologia tem esse protocolo. Por que esse protocolo? A gente acabou criando ele, era uma ligação são 15 séries, uma série copilada com a outra que vai aumentando esse ganho fisiológico no atleta. Então, hoje, estrutura ajuda, mas a vontade de vencer tem que ser maior que qualquer coisa. Então, assim, a hora que o seu atleta tem clareza onde ele quer chegar, tá aqui. Eu acho que não somente eu, como o Fábio Cremonês, que chegou com o Murilo Sartori, trabalhando numa prefeitura ali no espaço público. Então, assim, acho que temos... E ele, para mim, foi um dos caras que mais me inspirou com essa jornada. Baduca, o Marcos de Alencar Matos quer fazer uma pergunta. Fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou aqui de Recife, ex-atleta de natação e atualmente profissional de educação física no mestrado em ciências fisiológicas. E procurando fazer alguma coisa nessa área aí de águas abertas, e entrei em contato com o Sergião e a gente vai tentar fazer essas coletas aí. Só uma apresentação. E eu acho que o trabalho que você vem fazendo é com o Papote, Marcelo Papote. Isso, é o próprio. Pronto, monstro, né? O cara sabe muito. Mas a minha pergunta é assim, vocês têm muita propriedade, muito controle, assim, pelo que tu falou, do monitoramento da performance, de testes, de zonas, e essa carga de treino, o próprio tipo de periodização, de acumulação, e a gente sabe que atletas de endurance já sofrem muito devido à sobrecarga de volume mesmo.
E combinado com essa sobrecarga de intensidade, vocês fazem algum monitoramento de prevenção de lesão e monitoramento de fadiga, alguma coisa assim, para não atingir um overtraining, de repente? Marco, muito boa pergunta. Hoje, eu acho que assim, eu vou até mostrar daqui a pouco um gráfico que eu tenho. A gente tem um controle muito grande com isso, tanto eu como o preparador físico dele, através do PSE e também através de exame de sangue. A gente faz alguns exames de sangue, vê como que está a cada período e troca de bloco. Mas hoje o monitoramento tanto de carga dele na academia como carga na água, principalmente. O metodologia, até o e-book que eu acabei construindo, ele é justamente falando essa distribuição de carga. Como realizar a distribuição de carga em cada período, em cada momento do treinamento. Justamente para o atleta não chegar a esse ponto de passar do limite dele, ou chegar num overtraining, ou chegar ali próximo de uma fadiga que ele não consiga mais performar. A ATR, a periodização ATR, se você estudar a fundo ela mesmo, ela é uma periodização que se você coloca o atleta no período de acúmulo em overheat o tempo todo. O tempo todo você está colocando um atleta numa situação de estresse muito grande. Portanto, que é por isso que ela permite que o atleta performance ao tempo todo. Porque qualquer 12 horas que você tira o pé, que você dá um descanso, o atleta ele consegue se recuperar, porque o tempo todo você está colocando ele numa posição de recebimento de carga e intensidade muito alta. Aproveitando até o gancho do Nina, é onde que foi o impacto do programa do Fernando no meu grupo. O tamanho da intensidade que o atleta recebe muito durante o processo na transformação. Baduca, complementando aí o que foi dito, isso só para título de informação também de todo o público, a gente sempre está trabalhando junto, esse negócio de viagem e tal, competição. Determinado momento, tu optaste por não levar Figueirinha para disputar uma etapa, sabendo que os adversários dele, em 2023, vinham de uma série de competições e viagens e treinamentos fora do Brasil, e competições de piscina, competições de águas abertas. Essa estratégia montada para a INEMA, ela veio baseada no cenário do planejamento, ou essa estratégia veio montada de acordo com aquilo que foi se desenhando no decorrer desse período aí do segundo semestre, desses 2 meses cheios de competições, cheios de viagem, que antecederam o INEMA? Qual foi o feedback fisiológico, ou qual foi a tática física e psicológica utilizada para que esse desempenho de INEMA fosse vitorioso? Não foi surpreendente para ninguém, porque a gente sabe a capacidade do trabalho, sabe a capacidade de Figueirinha de dar resultado, não foi surpreendente, mas mostrou-se muito acertada. O que foi feito dentro desse teu planejamento para levar esse nível de performance para essa etapa de INEMA? Se todos lembrarem do último resultado do Henrique em Brasília do ano passado, do ano retrasado, que o Henrique já estava comigo, e depois o resultado da Bahia na Copa Internacional, na verdade é assim, a gente hoje já vem estudando a estratégia de como é nadar internacional, como os europeus estão nadando e como os atletas da América Latina nadam. Então, não foi uma estratégia de tirar ou poupar o Henrique de uma prova anterior da prova principal. E sim, dar resultado no momento certo. Então, assim, ele tinha a opção de escolher nadar e como a gente queria seguir o programa da maneira correta, ali certinho, sem nenhum gap em questão de ir competir, voltar, a gente seguiu o programa da maneira mais correta possível. E se vocês acabarem percebendo, essa estratégia que o Henrique usou é uma que a gente vem nadando sempre, vem treinando sempre, e a maneira que ele está nadando é a maneira que hoje o cenário internacional nada. Então, por isso que, quando você me perguntou o que vai ser feito
para ser produzido no cenário internacional, no mundial, praticamente leitura de prova. Então, acho que a estratégia que a gente acabou assumindo foi justamente colocar assim e dar resultado no momento certo. Infelizmente, em Porto Seguro, aconteceu um desastre, né? O óculos dele estourou e na segunda volta não conseguimos voltar para o ritmo da prova, mas quem vem acompanhando a gente sabe que ele já vem nadando na hora certa, no momento certo, em alto nível. Então, essa não ida para uma prova, ela não foi assim estratégica, não. A gente só quis concluir o programa da melhor maneira possível. Priorizar o treinamento, então. Isso. De uma maneira que a gente tinha acabado tendo algumas ausências de treinamento, a gente quis priorizar o treinamento. Maravilha, maravilha. Obrigado também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fique à vontade, ou então manifestar-se de qualquer maneira, pode ficar à vontade, galera, porque senão só eu fico perguntando aqui. Eu tenho mais uma questão, Baduca. Qual o impacto desse conjunto da obra hoje em dia, né? Porque Figueirinha ele tem outros parceiros de treinamento e hoje ele alcançou esse tão sonhado posto de postulante a uma vaga olímpica. E qual o impacto desse resultado dele no grupo inteiro de trabalho que trabalha com você aí em Caraguatatuba? Acho que assim, isso é uma pergunta muito boa, porque hoje, tanto no cenário, desde a categoria de base, porque na hora que está acontecendo o meu treino, que treino o Henrique, o Giovanni, agora atualmente novamente, a Maria Fernanda, a Bela, a Rafa, na raia do lado do Henrique, a categoria Mirim está treinando, na raia no mesmo período. Então, isso acabou gerando tanto uma admiração para os menores, como para ele também entender que hoje ele é uma referência para os atletas mais jovens, que isso acaba dando uma responsabilidade maior também, uma maturidade, e o impacto do grupo, né? O impacto do grupo, eu acho que foi assim muito grande, todo mundo ajudando ele, motivando. Um dia que quando um tá mal, o outro vai, puxa. Então, acho que isso foi algo assim muito motivador, não somente para o grupo, mas para todo o time aqui de Caraguá, desde o Mirim até o Master de 60 anos, que divide piscina com ele no mesmo horário. Eu vou te dar um feedback aqui da minha percepção um pouco do trabalho de Figueirinha, né, que eu convivo com ele há muito tempo também, desde molequinho, das primeiras seleções brasileiras que ele foi, e eu sempre tive junto com ele, devido a eu já estar um pouco de tempo com outros atletas, enfim. E ele sempre teve uma disciplina muito grande em relação ao treinamento, né? Aquela coisa de treinar bem, de cumprir objetivos, ter uma preocupação muito grande com o desempenho e a performance dele no dia a dia. Ele se cobra em relação à média, ele se cobra em relação a ritmo, se ele está fazendo bem, se ele não está fazendo bem, né? Eu lembro de ter feito aqui com ele, porque ele morou um tempo aqui, inclusive na minha casa, no Maranhão, né? Antes da outra seletiva olímpica, e eu me lembro dele ter feito um tiro de 10 mil na piscina, mantendo uma média de 1,6, né? Isso tem alguns anos atrás, né? E eu lembro que eu perdi a conta, né? Em determinado momento eu não sabia se ele tinha tipo 6.200, 6.300 ou 6.400, e eu sei que ele acabou fazendo mais de 10 mil metros e o último 200 dele ele terminou para 2,2, né? Isso tem muito tempo. E ele ficou muito chateado, porque ele nadou mais um pouco, né? Porque a gente se perdeu na conta e ele tinha outro procedimento para fazer a distância, o rendimento da série de 10 mil metros, enfim. Ele tem um nível de concentração para o treinamento muito elevado, muito acima da média da grande maioria.
por isso que você vê que ele é um menino pequeno, né, que tem um desempenho tão grande, né? Ele é um menino pequeno de atitudes grandes, de resultados maiores ainda, né? Como é que para ti lidar com esse tipo de atleta que te faz melhor, que te bota num nível mais alto e te estimula a ser um treinador melhor, para que não pairem nem dúvidas alguma em relação à tua capacidade como treinador. E tu te cobra em relação a isso? Tu está preocupado em relação a isso? E não, eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Então, desde o início do ano, faço um alinhamento de expectativa com todos os meus atletas, e todos são tratados iguais, todos estão treinando no meu lugar, são tratados desde de um tiro ao outro, são todos iguais. Sim, o Henrique, hoje, ele sobressai numa concentração, assim, de execução de treino muito grande, é um menino, assim, extraordinário em questão de educação, de comprometimento, mas hoje ele é tratado como qualquer outro dentro do meu grupo, normal, sem, sabe assim, sem bajulação ou algo contrário. Às vezes tem, lógico, uns quebra-pau, assim, que é normal, que eu acho que eu passo mais tempo com ele que eu passo com a minha namorada, então é muito tempo junto, e eu acho que sempre quando algo está acontecendo de diferente, a gente senta, a gente acaba conversando, pontua as coisas, eu chamo a atenção dele, ou mesmo quando eu estou relaxando, ele chega e fala, ó, falta tal coisa, porque é um conjunto, então, é 50% meu, 50% dele. Olá, Baduca, tem uma pergunta no chat, que é de Paulo Vitor de Teresina. A pergunta é sobre como você faz seu controle de lactato nas séries de treinos e a forma de testes. Você fez a pergunta. Bom, eu faço de diversas maneiras. Tem exemplo, se eu tenho um treino progressivo de A1, A2 e A3, geralmente eu faço no primeiro tiro de A3, após uma série de A2, para eu ver realmente se o atleta saiu do A2 e chegou no A3, ou se ele está fazendo um tiro mentiroso, eu dei um tempo achando que está em A3, metabolicamente ele não está em A3. E ultimamente eu gosto de fazer muito assim, um tiro de 400 em A2 e um tiro de 100 anaeróbico máximo ali e pego o lactato, para ver se o atleta está saindo de uma capacidade oxidativa para uma capacidade glicolítica, para ver se realmente ele está gerando essa contração para essa troca de ritmo. Então, ou quando eu quero fazer uma série de AN, de tolerância, que eu peço para o atleta dar o tiro mais forte no início e não no último, para a gente trabalhar essa tolerância. Espero ter respondido. Tá certo. Agora, Michel Rodney, é a sua vez de perguntar. Boa noite, Baduca. Boa noite. Me tira uma dúvida. Você falou na sua apresentação sobre uma questão de um atleta que tinha tido uma melhora, ao seu ver, no aspecto no teste, quando ele deu no seu primeiro tiro, acho que foi 13 ou foi 16 de lactato, né? Eu não entendi muito bem, foi um tiro de 100, foi de 200, e assim, e como você considera que esse aumento desse lactato logo nesse primeiro tiro foi uma melhora, uma melhora de desempenho? Bom, boa pergunta. A série que eu acabei de deixar na tela foi exatamente essa série que está aí, um de 200, 150, um de 100, exatamente esse treino, o treino atual, eu até coloquei, porque como que eu mensuro que ele está tendo uma melhora? Porque na outra semana eu vou fazer novamente uma série bem parecida ou bem próxima, que comece com um tiro de 200. Porque o que eu quero ver dele? Não somente se ele está gerando uma contração, mas também se o trabalho da parte física está sendo eficiente. Porque não é só um trabalho anaeróbico na piscina que o atleta vai conseguir subir o seu lactato, mas sim um trabalho lá na parte física junto com a nutricionista para ter um ganho de massa magra. E aí isso me mostra, dentro de números e dentro da mensuração do lactato, que o atleta está tendo um ganho de massa magra, um ganho de recrutamento de fibra, porque aí cada vez
vai subindo um pouco mais, e aí depois que ele dá no primeiro tiro, porque assim, você pega um nadador de endurance, até mesmo essa série que está na tela, se eu peço para ele fazer 16 de 50, progressiva a cada 4, aí até deixei bem claro, calibrar para a série. Pega ele vai fazendo tiro, quando chegar nos últimos 4, ele vai estar dando tiro muito forte, quando ele sobe no bloco, é óbvio que o lactato vai dar alto. Por isso, quando eu coloco calibrar, é para não deixar o atleta passar do ponto que o lactato fique baixo. É só para ele colocar o nado no trilho, calibrar ali o atleta. Então, como que eu acabo mensurando isso? Fazendo séries testes e monitorando através do lactato. E nesse caso, você faz uma correlação com o tempo, na melhora do tempo, porque assim, no meu entendimento, é que se o indivíduo consegue melhorar o tempo dele, ficar mais veloz, e ainda assim sustenta com um lactato mais baixo, eu vejo que é uma resposta boa do organismo em termos do aspecto oxidativo. Né? Então, ou seja, o atleta está limpando o organismo dele e ainda está conseguindo ter uma melhor tolerância de lactato. Então, qual seria a expectativa sua no caso? É essa ou seria uma outra expectativa? Que ele aumente esse limiar, ou seja, cada vez mais esse lactato? Exatamente, essa série é justamente para esse ponto que você falou. Por isso que eu peço para ele um lactato alto nos 200 no primeiro tiro. E o segundo tiro dele, vou dar até um exemplo. Se no 200 ele passou o 150 para 130, eu quero que ele faça um tiro de 150 com lactato igual ou mais alto, mas dando abaixo de 130. E aí, na passagem do 150 dele, ele passou para 1,0, eu quero que ele continue com lactato alto e ele tem que nadar para 59. E assim sucessivamente, até a hora que eu pegar o tempo dele começar a subir muito e o lactato ali não abaixar. Aí eu já vejo que ele já está entrando numa tolerância. E aí sim, aí que entra o outro momento, que quando eu vou fazer um monitoramento ali numa série mais oxidativa, eu vejo o quanto que ele está produzindo numa série progressiva, um A1, A2, um AN. Sair do AN, faço um A2 novamente. E aí eu percebo o tempo que ele está removendo o lactato durante a série e essa troca de ritmo. Ficou claro? Ficou, beleza. Ficou bem mais claro agora. Porque no começo eu não tinha entendido. Valeu. Baduca, tu falaste, fazendo um gancho aí da pergunta do professor Rodney, tu falaste que da correlação do trabalho fora d'água para a produção do lactato subir. A gente aprende, com o passar do tempo, com a experiência, que lactato é sempre bom, né? Quanto mais lactato, mais força e consequentemente, o atleta consegue nadar melhor. O trabalho fora d'água melhorou os índices de produção de ácido lático dentro da piscina? Sim, muito, muito. Isso, mas também assim, tem que tomar cuidado. Não adianta se você construir um atleta de endurance que o lactato dele sobe muito e o atleta ele não consegue remover. Então é um equilíbrio. Você tem que fazer o cara subir muito e também ensinar o atleta a remover ativo. Porque hoje na prova, na piscina é uma coisa, ele vai produzir e vai acabar a prova ali. Na maratona, um tiro que o cara dá numa alternância, numa progressão da prova, se ele não souber remover em alta intensidade, ele perdeu o ácido lático, vai no talo e ele acaba ficando ali no botão. Estão surgindo mais perguntas aí, está ficando cada vez melhor o debate. Vamos lá, galera. Eu estou aqui dando só o gancho. Pode falar, Ulisses. Baduca, boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Nós da multidisciplinar, é muito bacana que você está falando do lactato, né? Eu e o Nina, a gente já teve a oportunidade de viajar com a seleção brasileira e até ver algumas coisas, e a gente não tinha a oportunidade de fazer esses testes. Com a multidisciplinar, hoje a gente tem a oportunidade de fazer alguns testes, e a função da multidisciplinar não é ver o que está errado, nem o que está certo. É apenas captar dados e discutir junto aos treinadores e os atletas.
E o que você está falando é muito bacana. O Nino falou uma coisa muito bacana, que antigamente a gente achava quanto maior o lactato, melhor o treinamento, ou melhor o resultado. O cara está se esforçando. E às vezes isso é uma informação, às vezes até mentirosa para a gente que trabalha com fisiologia. Porque às vezes o cara está com o lactato lá em cima, mas ele está destreinado. Então, quando a gente faz alguns testes com o Dr. Blanco, né? A gente tem alguns testes de 200, de 400, de 50, e nós temos o maior recorde que a gente fez, pelo menos desde que eu estou com a multidisciplinar lá com o Dr. Blanco, nós tivemos um atleta que deu 16 e uma série de 150, cada um em 30, num percentual que não era tão alto, mas que a gente botou isso daí. Então, a gente começou a ver que o atleta ele estava muito mal na parte anaeróbica. E aeróbico também, porque se o cara faz 150 com uma média baixa, ele está ruim tanto aerobicamente como anaerobicamente. Então, ele começou a detectar algumas coisas desse atleta. E é um atleta que a gente vem observando. A multidisciplinar ela tem aqueles dados, mas a gente vem observando também como o cara nada, como você falou, né? Às vezes o cara nada tecnicamente ruim, que automaticamente vai ter um gasto energético maior. Né? Então, eu achei muito bacana quando você falou dessas séries que você botou, do Figueirinha, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o cara teste, não só uma vez, mas várias vezes. Hoje, a multidisciplinar, nós temos, até estava falando agora à tarde com o Monteirinho, que foi até um pedido do professor Luiz lá de Feira de Santana. Então, hoje eu comecei a montar para cada atleta dados de cada competição, como ele reagiu a cada competição que a gente avaliou, porque isso é muito importante. Né? A nossa função, como eu disse, é coletar dados e discutir para os treinadores, como você está falando. Você falou uma coisa muito importante. Não adianta você fazer uma série e não refazer outra série outra vez. Então, você não vai ter como parâmetro essas séries. Então, quando você faz uma série e depois de algum tempo você faz a mesma série, você tem como comparar essas séries, tanto a nível perceptível subjetivo, como também a nível fisiológico. Então, eu só gostaria de parabenizar por esses dados que você está passando, que é espetacular, é isso que a gente quer. Não, Luiz, Antônio, né? Antônio Luiz, eu agradeço de coração isso e vou mais além ainda. Esse caso do seu atleta, é assim, se um dia você tiver a oportunidade de ter o Polar, o VeritySense, você consegue mensurar o quanto o atleta está destreinado. Se você tem números anotados, ele fez 20 de 100, geralmente eu uso muito no treino de segunda-feira, que vem após o final de semana, e quinta-feira, que é o regenerativo, que eu até vou mostrar aqui, acho, no macro, aqui, ó, no meso da semana, geralmente o treino de segunda e o treino de quinta-feira, que vem após off, você consegue mensurar o quanto o atleta está destreinado. Exemplo, quando eu faço um treino muito forte no sábado, o atleta ele vai para casa, descansa no sábado à tarde, domingo ele não faz nada. Na segunda-feira, quando eu faço uma série de DPS, uma sériezinha ali bem tranquila, 20 de 50 a cada 50 segundos, mantendo posição, você pega a frequência cardíaca no polar, ela está elevada. Porque o atleta ele gerou um impacto tão grande no sábado que ele descansou, ele acaba ficando um pouco de destreino, aquela sensação de sensibilidade leve. E aí, quando você entra com esse seu atleta, que você falou, mas João, ele fez um tiro assim, um lactato tão alto em devido tiro. Isso acontece porque é onde a gente fala o A3 mentiroso. O atleta dá um tiro de 200 metros, fala que está em A3, você pega o lactato ou uma tabela, essa branca, você mostra para o atleta e fala, não, eu estou em A3. É mentira, não está, ele está no A2, mentira, ele está no A2, melhor média, e ele acha que ele está A3. Então isso, quando você entra nessa tabela aqui, ó, que o Fernando me ofereceu, que é de categorias, que você olha ali a quantidade de metragem para ser cumprida. Exemplo, desde um Petis 1, que ele tem que nadar 1.200 metros de série em A2. Aí você pega um sênior, que você tem que construir ele em A2, até 6.000 de série. Não é um tiro de 6.000 em A2, não. Blocos de série de A2, isso você ensina a reconstruir a valência. O que é reconstruir? Ensinar primeiro passo o atleta a nadar em A1, depois você ensinar o atleta a nadar em A2, depois ensinar o atleta a nadar em A3 realmente nadar em A3, e por último o atleta
nadar aí uma série de 3 blocos de 500 em anaeróbico, fazer o atleta suportar 3 blocos numa intensidade alta. Então, quando a gente começa a ter clareza, a minha vida mudou quando eu comecei a ter essa clareza dessas, o atleta chegar para mim e falar, não, eu dei um tiro de 500 metros em A3. 500 metros, o cara suportou em A3. Ele pode ter começado em A3 e terminado ali no A2 e falou, não, isso é um A2 mentiroso. Então, assim, é trazer para a realidade. E aí, geralmente, os técnicos hoje em dia, eu vejo o cara dando 10 de 200, dando com intervalo, assim, 5 de borda. Se hoje eu faço uma série dessa com um atleta meu, com o Henrique, o corpo dele é tão bem condicionado que ele não vai levar para o VO2. Ele vai levar essa série para o A2. Porque o intervalo é tão curto que para ele é muito mais confortável levar para o oxidativo que levar para o glicolítico. Então, assim, esse atleta seu, o que você tem que fazer com ele? Beleza, vamos fazer 3 séries de 1 para 1. O que seria 1 para 1? Quanto que ele vai fazer no 200 máximo? Ele vai dar 2,10, então você vai ter 2,10 de intervalo. E vai mandar ele dar o mesmo tempo, que aí você vai começar a ensinar o seu atleta a usar o sistema glicolítico como intensidade. Aí você vai ver o que... Aí a queixa dele vai ser, não, o intervalo está muito aberto. Mas você fala, não, o intervalo está aberto, mas eu quero que você gere, a intensidade tem que ser. Que é justamente o treino que eu mostrei ali praticamente do 200, que é com 3 minutos de borda. Aí você vai ensinar o atleta a gerar essa intensidade. É porque você está falando aí da zona glicolítica, que é uma das coisas que a gente tem se preocupado pra caramba. Fizemos até isso agora no training camp antes do Mundial lá no Corinthians, com a seleção brasileira. E a gente não vê só o lactato, nem a glicose antes e o lactato final, dentro das séries que o Dr. Blanco está botando lá dentro dos nossos testes da multidisciplinar, que a gente vai fazer aqui em Fortaleza e vai fazer lá em Itajaí. A gente também vê a parte, você falou agora aí, temperatura, oximetria inicial, saturação. Nós temos atletas que a gente detectou que ele é pré-diabético e a gente não sabia. A gente detectou em um trabalho que a gente fez no Peru e descobriu que esse cara era pré-diabético. Claro que ele não é diabético, ele é pré, mas a gente tem que ter uma atenção maior. Então, quando a gente vai trabalhar essa zona glicolítica, desses dados captados, esse atleta ele pode entrar numa zona muito difícil para a gente, principalmente no mar, em situações... A gente sabe que águas abertas, cada prova é uma prova diferente, e a gente tem visto isso. Então, cada teste que a gente faz com a multidisciplinar, para cá, de 2 anos para cá, esses testes pré-competição, a gente tem observado a temperatura, oximetria, saturação, que é importante. Então, a gente sabe que tem atleta começando com a saturação abaixo de 90. Isso não é legal. O cara tem vários problemas dentro lá. A gente sabe que a gente tem atletas começando com a glicose abaixo de 80. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, temos nosso ápice de tudo que a gente fez na multidisciplinar de 2019 para cá, em Fortaleza. Quando todos os atletas, eles fizeram a prova, todos os atletas que a gente vinha acompanhando, eles fizeram a prova e terminaram a prova, começaram a prova acima de 110 de glicose. Já é legal. Eu tive a possibilidade de viajar com a doutora, não me lembro a Viviane, para a Copa Pacífico. Eu estava mostrando para ela a respeito da hemoglobina glicada. Por que da hemoglobina glicada? Hoje você pega atleta que a hemoglobina glicada ela tá baixa e aí o técnico ele não consegue mensurar por que o meu atleta não gera um lactato alto, por que o meu atleta não gera uma velocidade, porque a hora que você vê que a hemoglobina glicada do seu atleta tá baixa, como que ele vai gerar essa intensidade, sendo que não tem a quantidade de glicose dentro da célula dele, dentro da célula, não é nem a glicose, a hemoglobina glicada. Então, hoje é totalmente interligado, essa parte lactato, ela está totalmente interligada com a hemoglobina glicada também. Se o cara hoje não mantém uma hemoglobina glicada alta, ele não consegue gerar essa concentração ou gerar esse ganho de velocidade, até mesmo numa série de A3. Então, hoje, um dos pontos que a gente mensura muito no exame de sangue também é a hemoglobina glicada e o triglicérides. Por isso que a gente está agora solicitando, a gente vai solicitar até um pedido do Comitê Olímpico também, mas a gente já vinha conversando junto à equipe multidisciplinar, de solicitar alguns exames simples, mas que são complexos ao mesmo tempo, porque a gente vai ter o mínimo de estudar o atleta antes de uma seleção, saber o que o cara tem de bom e de ruim, e
compreendê-lo dentro das nossas avaliações, porque nós não temos esses testes. Então, a gente vai pedir, sim, a gente tem conversado, né, o Sérgio também, junto à doutora Viviane, doutor José Blanco, a gente vai solicitar agora alguns exames para que ele possa ver isso, porque existem algumas especificidades que os atletas têm. Quando a gente tem mostrar o resultado do teste que ele fez nas nossas training camp para o treinador e para o atleta e para os pais, quando é de menor, muita gente vê uma frequência cardíaca muito alta, principalmente no segundo dia de competição. Eu tenho feito um levantamento e eu estou vendo que no segundo dia de competição, sábado o atleta foi lá, a gente teve aquele basic line, mas quando chega no segundo dia de competição, a frequência cardíaca é muito alta. E o atleta, o que acontece? Ele, às vezes, não se dá bem no primeiro dia. Ele vai se cobrando muito no segundo dia. E ele Mas não fala também algumas coisas, né? Então, a gente pede até para os treinadores que entrem em contato com a gente, com a multidisciplinar, para pedir os resultados, para que a gente possa... Não adianta a gente ter só os resultados, hoje a gente tem todos os resultados dos atletas. Mas a gente não pode estar passando para todo mundo. Mas cada treinador do seu atleta, ele pode ligar para a gente e pedir, para a gente dialogar, porque isso é importante. Primeiro dia o cara se deu bem, bacana, às vezes dá um resultado bacana, é o que você fala muito do resultado mentiroso, do teste mentiroso, e no segundo dia ele foi muito mal. Mas como ele começou a prova? A gente tem esse resultado, a gente tem glicose inicial, frequência inicial, peso inicial. E vou falar um outro fator também, que a gente vem pegando muito aqui, trabalhando muito isso, é a hidratação. A hidratação do atleta. Essa aqui, se ele já está com a frequência cardíaca, com certeza são dois fatores. Tanto o cansaço, mas a desidratação é o ponto-chave ali que você já percebe que o atleta está desidratado, a frequência cardíaca dele vai começar a prova com uma frequência mais alta. Nina? E ficou... Rapidinho, Nina. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu não sabia que vocês estavam assim, com esse trabalho assim, de monitoramento. Acho que isso é incrível. Parabéns pela iniciativa, parabéns de verdade mesmo. Nós temos esses dados todinhos. E assim, Copa Pacífico, né? Eu fui várias vezes com o professor Nina. Isso era muito bacana porque a gente sempre privou para essa parte da fisiologia, porque eu, pelo menos, eu tenho 1000 anos aí, mas eu não tinha isso, fazer um lactato. Então, hoje na multidisciplinar, a gente faz isso. E o que a gente vê mais importante é quando a gente vai conversar com o atleta, com o técnico e com os pais, e que a gente detecta, às vezes, alguma frequência mais alta no segundo dia. Isso até com o atleta de Brasília, que a gente fez isso em Nema, se eu não me engano. E aí o técnico olhou para o atleta e falou assim, você não me disse isso. Ela falou, estava muito nervosa, eu não queria te falar isso. Então, nossos testes não são para ver se está certo ou errado. É para proporcionar dados para o técnico e para o atleta e para os pais sobre o que a gente viu da multidisciplinar. Então, eu fico muito feliz, Paduca, por você ter toda essa inteligência, isso se chama inteligência competitiva, isso é muito bacana, porque é o que a gente quer. A gente não quer aqui estar competindo conhecimento, a gente quer aqui estar, como o professor Nina sempre disse, trabalhando em conjunto, porque em conjunto a gente cresce, né? Então, a multidisciplinar da CBDA Águas Abertas, ela trabalha para isso. Os dados nós temos, mas às vezes ninguém nos procura, né? Então, no dia que a gente sair, a gente vai deixar todos esses dados lá para que todos possam estar vendo de cada atleta, não de todo mundo, porque isso vem da Lei de Proteção de Dados. Baduca. Fale. Corroboro aí as palavras de meu amigo Ulisses, que a gente está há muitos anos nessa luta, né? Para quem não sabe, a primeira Copa Pacífico que existiu na história desse nosso cenário CBDA foi a gente que começou, né? Eu tomei a frente e ele foi uma das pessoas que me apoiou. A gente foi para a natação. Isso, esse ano completa 20 anos, né? E eu comecei indo para as Águas Abertas sozinho. E hoje, graças a Deus, a gente, com o apoio e iniciativa do professor Sérgio, já manda a seleção brasileira para a Copa Pacífico com todas as despesas pagas. A de Águas Abertas. A de natação ainda não, né? Baduca, voltando ao assunto do lactato e do laboratorial aí que tu falaste, em relação à hemoglobina glicada, a gente conversou sobre isso há pouco tempo. A gente teve a oportunidade de estar tomando uma cerveja e falando a respeito da motivação para fazer o lactato, né? A gente, não sei se tu te lembra disso, porque
Às vezes a gente tem aquele atleta que a gente quer e entende que ele vai dar aquele resultado. Eu me lembro bem que a gente falou sobre isso na véspera dos 10 quilômetros de Figueirinha, lá em Nema, a gente tomando uma cerveja de noite, né? Com que periodicidade tu trabalha o lactato? Tu faz... Eu já cheguei a fazer lactato todo treino, quando eu tinha condição financeira de ter fita, né? Ou então segunda, quarta e sexta, enfim. Eu nunca fui muito pragmático no sentido de ter uma série teste para fazer uma avaliação de lactato. E a minha consideração era mensurar cada sessão de treino que eu tinha na minha cabeça, que eu queria dentro do meu planejamento, ver se realmente ela tinha aquela valência. Isso era o meu pensamento, isso era a minha metodologia, isso era a minha filosofia. Que não necessariamente é a certa e também não é a errada. Contudo, o que tu fazes com esse tipo de trabalho, já que tu tem esse suporte lá da Universidade de Ribeirão Preto? O que é que eles te dão como orientação para esse processo? Na verdade, assim, como eles tinham falado, a multidisciplinar ela acaba nos apoiando em algumas atitudes. Em questão da avaliação do lactato, Nina, geralmente eu uso em todos os treinos anaeróbicos, com uma meta, por exemplo, uma série que é de tolerância mesmo, de produção. Eu gosto de usar logo no primeiro, que eu sei que o atleta já entrou e dali ele vai ter que só manter aí o controle da velocidade. E geralmente em treinos progressivos. Treinos progressivos eu gosto de usar muito, para ver se realmente o cara está trabalhando, porque assim, é muito fácil você construir um atleta que nada progressivo e em bloco. Fazer 10 de 100, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Ok. Mas você fazer um atleta nadar um de 300, fazer 150 em A1, 100 em A2 e os últimos 50 em A3, chegando em A1 nadando em um curto período. Então, assim, geralmente nesses tipo de treinos progressivos, eu gosto de fazer. Geralmente no trabalho anaeróbico e nos treinos progressivos dentro da série, não progressivo no bloco. O progressivo no bloco, ok. Mas pedir para o atleta dar um tiro de 300, 100 a 1, 100 a 2 e terminar o 100 em A3, ali com lactato alto, já é fazer o atleta chegar nisso aí. E aí é onde é que eu falo com a conversa, né? Manter o atleta motivado e sentar com ele e mostrar preto no branco. Tá aqui, ó. O objetivo, como a gente tem a tabela que faz essa correlação do K5, então a gente mostra a tabela. O seu 300, você tem que dar 100 para tanto, 100 para tanto e 100 para tanto. Se você fizer, vai chegar nesse lactato. Chegou ou não chegou? Hoje o treino é bem direto e objetivo. Se não gerar alteração, a gente está perdendo. Então, acho que quando você trabalha com uma categoria sênior ou um júnior, mas ele já sabe o que ele quer da vida. Então, acho que assim, é deixar bem claro. Maduca, eu fico tão feliz porque isso, desde que a gente assumiu a multidisciplinar, uma das coisas que o doutor Blanco sempre fala, e a gente conversou muito sobre isso, era a chegada de prova. Às vezes o atleta vinha na frente, ele relaxava. Então, quando a gente ia fazer o lactato, né, a gente tinha um lactato que era mentiroso, como você fala. A gente tem um lactato, mas o atleta relaxou nos últimos 500 metros, nos últimos 200 metros, dependendo da condição de prova dele. Ou está na frente, ou já não tem mais aquela motivação de ganhar a prova. Hoje, a gente vai ver todos os atletas que passaram por nós chegando forte. E todos se ajudando. Então, quando ele chega, a gente sabe em que lactato ele está. Em que zona ele está, 1, A2, A3. Então, isso tem que ser treinado também. Por isso é importante do que a gente faz nas competições da gente, com a multidisciplinar, é importante a gente passar para os treinadores, que é isso aí. É esse tipo de treinamento. O cara faz 350 metros forte e os últimos 50 ele faz fraco. Então, o lactato dele, a glicose dele, a oximetria dele, tudo vai ser mentiroso, não vai ser o fidedigno. Então, a gente tem passado isso para os atletas, geralmente, quando a gente tem a oportunidade de estar com a seleção toda junta, de chegar forte, independente de que colocação você esteja, para que a gente possa captar esses dados. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês já estão trazendo isso, né? Isso aí a gente já vem trabalhando, essa conscientização nos atletas que passam por nós, e eu fico feliz. Então, parabéns, mais uma vez, parabéns. Baduca, uma dúvida. Essas séries progressivas que tu faz essa mensuração do lactato, elas acontecem em que fase
do ATR? Desde a primeira semana, Nina. Depender do atleta, desde a primeira semana não, porque não tem tanto treino progressivo. Mas, quer ver, ó? Vou te mostrar aqui já. Olha lá, na primeira semana de acúmulo endurance básico, mas praticamente ali, ó, a mensuração, ela começa até no treino, se eu olhar no planejamento, no treino de A1, geralmente na sexta à tarde, ou tanto na terça-feira, nesse treino de A1, eu peço para o atleta nadar de forma progressiva e acabo mensurando ele. Por mais que seja 1 a 1 ali, porque vai ser geralmente um tiro longo, porque nessa base, no Endurance básico, geralmente eu faço uma série de, vou dar um exemplo, um de 2.000, um de 1.500, um de 1.000, em A1, mas nadado em forma progressiva. Quando eu falo, mas se fala, João, e progressivo, não. Se você voltar lá na tabela branca, eu peço para o atleta nadar dentro do progressivo, dentro da casa aeróbica. Desde do aeróbico ali, ele mantendo, estou dando um exemplo do Gabriel Vilegas. Ele tem que nadar o primeiro 1.000 com uma média de 1,20, o segundo 1.000 com uma média entre de 1,20 a 1,17 e fechar o último 1.000 para 1,16 de média. Então ele está dentro da casa aeróbica de baixa intensidade, nadando de forma progressiva, não no steady state. E ali eu acabo mensurando o lactato para ver se ele está produzindo dentro da casa que eu quero. Se ele está baixinho, porque aí não é só mensurar o lactato alto, mas sim ver se o atleta está conseguindo manter uma certa velocidade com lactato baixo. E em relação a esse A1, que a gente sabe que para o pessoal que nada à distância, ele tem uma importância muito grande, dentro do teu trabalho, tu fazes essas séries de A1 dobrado, 100 para 1,5, o 200 para 2,10, o 300 para 3,15, o 400 para 4,20, ou tu tem uma tendência a permitir uma variação para mais de acordo com o aumento da distância? É exatamente essa série que eu coloquei aqui, ó. Ela é A2, mas é uma série que eu acabo construindo. O atleta ele começa a fazer séries, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Bianca, deixa eu mostrar para vocês aqui bem rápido. Tá aqui, ó. Endurance, semana. Essa aqui é a minha planilha. Mais uma semana, dia 1. Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Olha o micro da semana. Como que eu compartilho aqui, Bianca? Já tá lá. Ó, se vocês olharem aí, ó, no A1. Olha a primeira série que eu trabalho em A1 na terça-feira. Não, aqui, ó. Olha o tamanho, ó. 30 de 100, Nina. Tem aqui trabalhando a cada 1,20. Tem a metragem que eu peço para o atleta nadar. Progressivo com o palmar, de 1 a 3. Sempre progressivo, de baixa intensidade. Depois eu faço num outro tiro, de A1 também, ó. Progressivo. 2 de 800, dobrando ali, sempre progressivo. Eu não gosto de fazer ele nadar sempre na mesma intensidade no A1, ou em qualquer outra valência. Tem uma outra série aqui, ó, também que é muito legal. Essa aqui, ó, 20 de 300. Eu peço para ele começar por uma média, depois abaixar 1 segundo, depois abaixar, e repara que no momento dessa série, olha que legal, ele usa o quê? Eu uso material o atleta manter uma intensidade e sempre nadar de uma maneira progressiva. Olha no final, a outra série, 12 de 500, nadado. O primeiro, paraquedas, depois é perna, olha aqui o outro, média. Primeiro tiro mantendo uma média, o segundo mantendo uma outra média. Se a gente pega a outra semana, eu faço, olha lá, 16 de 600. Um perna, você está reparando que vai aumentando o nadado. Eu vou tirando o atleta, o material, e vou aumentando o nadado. Isso é uma reconstrução de valência, de A1. Ensinar o atleta a nadar o A1 primeiro, depois aqui é uma série de A2, aí olha o outro, 10 de 700. Olha lá, somente um tiro de 700 braços,
depois o outro nadado. Eu vou reconstruindo até chegar 6 de 1000. Tem 6 de 1000. Então eu vou reconstruindo. Isso aqui eu estou mostrando para vocês algo segmentado. Então, assim, até chegar um ponto que o atleta está fazendo um tiro de 2 ou um tiro de 3.000, mantendo a mesma média. Consegui responder para você em cima dos treinos? Sim. Outra questão que surgiu em cima disso, que tu foi mostrando o microciclo. Tu começa mais forte e termina durante o microciclo, ou tu tem mais ou menos um sistema de ondas durante a semana? Não, o meu microciclo ele é todo baseado em praticamente... Porque assim, quando você trabalha com ATR, você trabalha com como que eu posso dizer assim, objetivos na semana. Por exemplo, o objetivo é A2, repara nesse microciclo na sexta semana. O que acontece ali? Ele demonstra praticamente aí 6 treinos, mais de 6 treinos em A2. Então eu não faço uma quebra, eu faço por objetivo da semana. Certo. Então tem semana que a média vai ser mais forte, tem semana que a média vai ser mais em ondas, tem semana que a média vai ser mais fraca no início e mais forte no final da semana, e por aí vai variar de acordo com o teu objetivo. Confere? Isso, vai variar de acordo com o objetivo do treino. Ó, um micro de objetivo de A3. Repara que tem 1 vermelho, 2 vermelho, 3 vermelho, 4 vermelho e um progressivo vermelho. Então, vamos só, Michel, finalizar a pergunta, que é a última, que nosso tempo já está finalizando, que já é às 9h30 da noite. Se deixar aqui, poder fazer a vou pergunta? até 2 horas da manhã. Vai lá, pode fazer as perguntas aí. Michel? Opa, Badoca. Baduca, desculpa. Eu entendi aí que você não trabalha com aqueles clássicos microciclos ordinários, estabilização. Não. Né, e choque, né? Mas, assim, você faz alguma controle em relação à carga fisiológica, tipo aqueles treinos mais girados, que são os treinos de eficiências aeróbicas, que tem um gasto, uma carga fisiológica elevada, alternando com treinos de cargas fisiológicas de intensidades menores? Você chega a fazer esse controle ou não? Ou não pensou nesse aspecto? Faço muito isso no período de acúmulo. No período de acúmulo que a intensidade é alta, o volume é alto, eu faço isso. Mas já no período de transformação, que é o período que a intensidade é mais alta, até vou mostrar para você aqui, eu abrindo aqui em primeira mão. Isso é um gráfico. O azul escuro é o volume planejado, o azul claro é o volume de executado, e o vermelho e o laranja é o controle de horas trabalhadas. Então, assim, eu sou um cara que eu controlo tudo que eu faço aqui. Então, esse é o primeiro macro de 2023, o primeiro e o segundo macro. Você olha aqui e você vê como eu consigo controlar isso. É dentro de números. Números, óbvio, com uma correlação dentro com a multidisciplinar. Você pode ver aqui, ó, nessa região que tá, vou puxar no zoom, eu chego a 100K com a intensidade alta. Então, eu levo o atleta no acúmulo muito alto, uma intensidade muito alta, mas também quando eu caio para a transformação, vocês podem reparar aqui, ó, como a queda é grande. Ele estabiliza, às vezes, aí conforme o atleta está desempenhando, eu vou ajustando, não tenho medo de mexer na minha planificação. Se eu vejo que o atleta não está saindo do jeito que eu quero, eu mudo tudo, sem problema algum. Entendi. Eu perguntei só porque teve aquela conversa em relação a acontecer de a pessoa fazer um treino num sábado e às vezes chega na segunda e aí o atleta ainda não tem um rendimento. E aí, normalmente é justamente isso, as cargas fisiológicas daquele treino foi elevada em termos de gasto energético, e o indivíduo, às vezes, ainda tem uma fadiga residual, né? Ele não tem, ele não recuperou, né, esse aspecto, tanto no aspecto
metabólico, né, como também no aspecto neuromuscular, porque ao contrário do que as pessoas possam pensar, às vezes um treino muito girado, e dependendo da intensidade, ele é um treino de carga fisiológica elevada e com muita ação neuromuscular, né, que são muitos movimentos repetitivos, né. Sim, isso acontece geralmente quando eu faço 2 treinos. Se você olhar o meu microciclo de treinamento, de quando eu vou fazer o AN, meu Deus do céu, eles têm 2 treinos em seguida, ali praticamente com uma intensidade muito alta. E aí as pessoas falam, mas vai dar um resultado mentiroso. Não, é só você diminuir a quantidade de AN, mas trabalhar em 2 dias em seguida. Então, acaba isso acontecendo sim. E o atleta, ele traz esse resíduo. Mas tudo que eu acabei de passar aqui, pessoal, vou estar disponibilizando nesse e-book que eu coloquei aqui agora na página. Ele é gratuito. Vocês podem entrar lá. Tem tudo sobre o ATR, tem tudo sobre diversos modelos de série, está dentro dele. É muito bacana. Eu faço questão de abrir, porque assim, a cada vez mais que eu conseguir fazer isso chegar em mais pessoas, para mim é interessante. Acho que compartilhar conhecimento não tem preço. Então, assim, fiquem à vontade, pode abaixar, é gratuito, tem muita coisa, e aí vocês vão estar conhecendo nossos produtos também. Pô, tá bom. Marquinhos, se deixar, vou até meia-noite. Não, é justamente isso. Queria finalizar, queria parabenizar e agradecer a palestra de João Flávio Baduca. João Flávio. Ninguém gosta do João Flávio, é o Baduca. Agradecer o Baduca pela essa palestra de hoje, foi muito boa. Teve mais perguntas do que tempo de palestra mesmo, né, Baduca? Esse era o objetivo. Eu tentei deixar um pouco mais claro para poder a discussão, que acho que é isso que é o mais gostoso. Se você tem uma palestra e não tem uma discussão, quer dizer que você deixou bem claro as coisas, mas eu quero discutir o treinamento. Isso eu acho que é importante. Foi muito gratificante. 1h30. Sim. Olha lá, só queria Nina, tem mais uma pergunta. Agradecer também o Nina, porque o Nina está presente aqui. Ele que teve a ideia inicial, apresentou a Sérgio, e Sérgio se aprimorou e teve desse ciclo, que finaliza na semana que vem o de Águas Abertas, com o Cristiano Kleis, dia 10. E Nina ainda vai começar a organizar logo após um focado em natação, correto, Nina? Isso, eu queria convidar todos, né, para a próxima semana a gente fechar o ciclo de palestras. Foi uma iniciativa que eu tive porque eu acho que a gente tem uma carência muito grande nesse processo de capacitação e de formação do nosso pensamento, do nosso trabalho. A natação e as águas abertas do Brasil precisam muito desse tipo de juventude que João apresentou aí. Eu, por exemplo, eu tenho 167 cadernos de treino, desde que eu comecei a dar treino. Esse ano completa 30 anos, é quase a idade que João tem, né? E eu não sei fazer uma tabela dessa de Excel até hoje. Olha só que coisa maluca, né? E a gente vê com muito bons olhos essa capacidade que os jovens, eu estou vendo Marquinhos aí, Marcos Matos, que foi conosco em outras competições, viajou para a Copa Pacífico, hoje está entrando para estudar fisiologia. Então, essas cabeças oxigenadas e cheias de novas ideias é que a nossa natação precisa para a gente subir de patamar. Então, eu parabenizo muito João pela excelente apresentação que nos proporcionou, todo mundo que participou, todo mundo que está aí presente. Eu estou presidente de federação, mas sou um treinador vocacionado. Eu gosto de fazer isso, eu gosto dessa transmissão de conhecimento. Eu acho que a nossa curiosidade nos levam a outros níveis, a outros patamares. E se João hoje pode estar indo ao Mundial como técnico da seleção brasileira principal, ele tem demonstrado a capacidade dele, independente do atleta. E a gente sabe que, com Figueirinha ou sem Figueirinha, esse trabalho vai dar resultado. Isso é o que é o mais interessante, isso é o que é mais importante.
e mostra a capacidade de execução, de criação, né, que cada um de nós pode ter. Então, eu fico muito feliz de ter iniciado, dado essa ideia. Após o ciclo de palestra das Águas Abertas, a gente já vai começar de natação, com treinadores e treinadoras. A gente vai ter uma mulher falando de natação no próximo ciclo, para a gente ouvir as mulheres também, que é muito importante, que o nosso universo é muito masculino ainda, mas a gente tem excelentes treinadoras aí nas bordas de piscina do Brasil, então a gente também vai ter a oportunidade de ouvir e aprender com as mulheres. Então eu agradeço muito, já deixo um convite para a próxima quarta-feira, e vamos todo mundo torcer positivamente para que os nossos representantes, para que Figueirinha e Baduca estejam não só fazendo bonito aí em Doha, mas também indo para Paris. Não, vai dar tudo certo. Já deu certo. Marquinhos, eu queria agradecer a todos pela confiança. Eu vi ali que a gente permaneceu num número de participantes bem alto ali, de 40 a 48 o tempo todo. Eu estava acompanhando quem estava entrando, quem estava saindo. Isso estava me mostrando que estava algo engajado. Quero agradecer a todos, de verdade, pela confiança, disponibilizar esse tempo. E está aqui o meu contato. Quem quiser mandar mensagem de treino, conversar, fiquem à vontade. Comigo não tem mistério. Eu abro o meu planejamento aqui para vocês, mostro o que tem que ser feito, porque assim, eu acho que a cada vez que você compartilha conhecimento, você acaba aprendendo algo. Você aprende muito mais ensinando que você só querendo ganhar o vosso. Então, assim, fiquem à vontade de perguntar a série, como eu faço, que maneira que eu fiz, e estou à disposição de dúvida. Sou ser humano também, já erro e errei muito, e vou errar muito ainda pela frente, e não tenho vergonha de dizer isso. E cada vez que eu falo assim, periodização, ela não é livro, ela não é teoria, periodização é tempo. Você vai acertando, você vai errando, você vai ajustando. Então, é assim, valorizo quem está nesse ramo há muito tempo, porque acho que a experiência assim, é que conta muito também nesse ramo. Obrigado, Nina, por dar essa oportunidade de estar dividindo o espaço com vocês, com outros técnicos. E, Marquinhos, estou à disposição. Quando precisar de qualquer outra palestra, fique à vontade. Tá certo. Bom, pessoal, Agradecer nossos amigos da América do Sul que estão presentes, né? É importante a gente deixar registrado que essa é uma ação entre a CBDA e a FMDA, mas que está contando com uma audiência internacional, né? Nós temos ouvintes, né, de toda a América do Sul, de alguns países, e é muito, muito importante a gente estar atingindo além fronteiras. Então, parabéns a todos pela participação e especialmente a Baduca por essa troca de experiências, por compartilhar conosco, que a gente que sabe que é treinador, que a gente às vezes está numa mesa de bar, está conversando de natação, e a gente aprende muito, muito mais com essa troca de experiências do que lendo, às vezes, alguns livros que estão décadas atrasados. Tá? Então, parabéns, Baduca, parabéns e obrigado a todos. Agradeço a nossos amigos de toda a Sul-América que estão aqui conosco e esperamos todos em próximo miércoles para a última apresentação deste ciclo. Muito obrigado, galera. É um prazer enorme estar proporcionando isso aí para o Brasil.